Homem chama sua ex-esposa de fracassada, até o novo namorado dela chegar. Marlene Silva sentia as pernas tremerem, enquanto as pessoas ao redor paravam para assistir ao espetáculo que seu ex-marido estava fazendo no estacionamento do supermercado. Ela apenas queria comprar alguns ingredientes para o almoço, mas Ronaldo tinha outros planos quando a viu saindo do estabelecimento. "Olha só quem está aqui! A fracassada que achava que ia conseguir alguma coisa na vida sem mim!" gritou Ronaldo, fazendo questão de que todos escutassem. "Aposto que ainda está vendendo aqueles docinhos ridículos na rua, não é mesmo?" Marlene tentou ignorá-lo e caminhar em direção ao ponto de ônibus, mas ele a seguiu, aumentando ainda mais o tom de voz. "Não adianta fugir, Marlene. Todo mundo aqui precisa saber que tipo de mulher você é. Uma vendedora falida que não consegue nem se sustentar sozinha", continuou Ronaldo, gesticulando de forma exagerada. "Aposto que está morando de favor na casa da sua irmã ainda, né?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marlene, mas ela manteve a cabeça erguida. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la completamente quebrada. "Ronaldo, por favor, para com isso", sussurrou ela, tentando manter a compostura. "Para nada. Você que quis o divórcio, agora aguenta as consequências." Ele riu com desdém. "Olha só o estado que você está. Nem roupa decente tem mais. Pelo menos quando estava comigo você tinha dignidade." Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Marlene podia sentir os olhares de pena e curiosidade das pessoas. Algumas sussurravam entre si, outras filmavam discretamente com os celulares. "Você sempre foi uma inútil, Marlene. Não sabia cozinhar direito, não sabia cuidar de casa, não sabia ser uma esposa de verdade. Por isso que estamos separados", continuou Ronaldo, cada palavra como uma punhalada. "E agora olha você. Voltou a ser a mesma vendedora de rua que era antes de me conhecer." Foi então que o som de um motor potente cortou o ar. Uma limusine branca, impecavelmente limpa e elegante, parou suavemente ao lado deles. O silêncio tomou conta do estacionamento. Todas as pessoas pararam de conversar e voltaram os olhos para o veículo luxuoso. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A porta traseira se abriu e um homem elegante desceu. Vestia um terno azul marinho perfeitamente cortado, gravata de seda e sapatos italianos que reluziam sob o sol da tarde. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados e seu porte transmitia confiança e distinção. Marlene sentiu o coração acelerar. Não esperava vê-lo ali. Não naquele momento. "Desculpe a demora, meu amor", disse o homem caminhando em direção a ela, com um sorriso caloroso nos lábios. Ronaldo ficou boquiaberto quando viu o desconhecido beijar carinhosamente a testa de Marlene e entrelaçar os dedos com os dela. "Quem é você?" conseguiu gaguejar Ronaldo, o rosto vermelho de raiva e confusão. "Sou Leonardo Cardoso", respondeu o homem educadamente, ajustando a gravata. "E você deve ser o Ronaldo. Marlene me falou sobre você." O nome ecoou pelo estacionamento como um sussurro. Leonardo Cardoso. O empresário mais bem-sucedido da região, dono de uma das maiores redes de lojas do interior paulista. Sua foto sempre aparecia no jornal local, seja inaugurando novos empreendimentos ou participando de eventos beneficentes. Está namorando ela?" perguntou Ronaldo, apontando para Marlene como se ela fosse um objeto. "Sim, há 3 meses", respondeu Leonardo calmamente. "E devo dizer que é a mulher mais extraordinária que já conheci." Ronaldo soltou uma gargalhada amarga. "Extraordinária? Você não conhece ela direito. Marlene é uma fracassada que vendia doce na rua para conseguir alguns trocados. Ela deve ter omitido essa parte da história, não é mesmo?" Leonardo sorriu de maneira serena. "Não, ela não omitiu nada. Foi exatamente assim que nos conhecemos." "Viu só", exclamou Ronaldo, virando-se para a multidão. "Eu disse que ela era uma vendedora de rua." "É verdade", concordou Leonardo. "Ela estava na esquina da Rua das Flores, vendendo brigadeiros e beijinhos que ela mesma fazia. Eram os doces mais deliciosos que já provei na vida." Marlene apertou a mão de Leonardo, lembrando-se daquele dia,
Tinha sido uma tarde particularmente difícil. Havia vendido apenas alguns doces e estava preocupada se conseguiria arcar com as despesas do mês. Mas o que você não sabe, Ronaldo, continuou Leonardo, é que todo o dinheiro que ela ganhava com aqueles doces ia para uma causa muito nobre. Que causa? Perguntou uma senhora da multidão curiosa. Leonardo olhou para Marlene, que fez um sinal positivo com a cabeça. Ela usava cada centavo para pagar tratamentos médicos de crianças carentes. Conhecia várias famílias que não tinham condições de custear remédios e consultas para os filhos. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ronaldo pareceu desconcertado por um momento, mas logo retomou a postura agressiva. Isso não muda o fato de que ela é uma fracassada, rebateu. Pelo menos quando estava comigo ela tinha uma casa decente, comida na mesa, um teto sobre a cabeça. Ronaldo, vamos embora, pediu Marlene suavemente, puxando Leonardo pelo braço. Mas Ronaldo não estava disposto a deixar a situação passar. Segurou o braço de Marlene com força, fazendo-a soltar um pequeno gemido de dor. Ninguém vai a lugar nenhum antes de eu terminar de falar, disse ele, apertando ainda mais o braço dela. Leonardo deu um passo à frente, seu rosto mantendo a calma, mas seus olhos demonstrando firmeza. Por favor, solte o braço dela, pediu educadamente. Quem é você para me dar ordens? Rebateu Ronaldo. Eu conheço essa mulher há anos. Ela foi minha esposa por 7 anos. E agora ela é minha namorada, respondeu Leonardo, sua voz ainda controlada, mas carregada de autoridade. E eu sugiro que a trate com o respeito que ela merece. Respeito? Ronaldo soltou uma gargalhada cruel. Você quer saber que tipo de mulher ela é? Uma péssima dona de casa que não sabia nem fazer um café direito. Não sabia cozinhar, não sabia limpar a casa, passava o dia inteiro dormindo ou assistindo televisão. As palavras de Ronaldo ecoaram pelo estacionamento, mas desta vez Marlene não abaixou a cabeça. Em vez disso, ela respirou fundo e olhou diretamente para ele. Eu não passava o dia dormindo, Ronaldo, disse ela, sua voz ganhando força. Eu passava as tardes estudando. Estudando? Ele riu com desdém. Estudando o quê? Administração, online, no computador da biblioteca municipal, respondeu Marlene, surpreendendo a todos. Todas as tardes, depois de limpar a casa e preparar o almoço, eu ia para a biblioteca e estudava gestão empresarial. Ronaldo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Você está inventando isso agora, acusou. Não estou, disse Leonardo intervindo. Marlene se formou no curso há 4 meses, com honra ao mérito. E desde então ela gerencia 3 das minhas lojas. A revelação causou um burburinho na multidão. As pessoas começaram a sussurrar entre si, muitas demonstrando admiração pela força de vontade de Marlene. Isso é mentira, insistiu Ronaldo. Ela deve ter conseguido esse emprego por outros meios. Sabemos como essas coisas funcionam. A insinuação de Ronaldo deixou Leonardo visivelmente irritado pela primeira vez. Antes que ele pudesse responder, uma voz feminina se destacou da multidão. Com licença, disse uma mulher de meia-idade, vestindo o uniforme do supermercado. Eu sou a gerente geral desta unidade e posso confirmar que a informação do Sr. Leonardo está correta. A mulher se aproximou do grupo, seu crachá identificando-a como Fernanda Santos, gerente geral. Conheço o trabalho da Sra. Marlene há 2 meses, continuou Fernanda. Ela transformou a filial da Rua dos Cravos, que estava operando no vermelho há 2 anos, em uma das lojas com melhor desempenho da rede. Como isso é possível? Perguntou alguém da multidão. Ela reorganizou todo o sistema de estoque, criou estratégias de vendas inovadoras e motivou a equipe de uma forma que nunca tínhamos visto antes, explicou Fernanda. O faturamento da loja aumentou 40% em apenas 2 meses. Ronaldo balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Mesmo que isso seja verdade, pelo menos comigo ela tinha estabilidade, disse, mudando de tática. Agora está aí, dependendo de homem rico igual uma interesseira qualquer. Foi então que uma voz familiar ecoou do outro lado do estacionamento. Marlene, minha filha. Todos se viraram para ver uma mulher na casa dos 50 anos correndo em direção ao grupo. Era Conceição, irmã mais velha de Marlene. Conceição?
sussurrou Marlene, surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu vim fazer as compras do mês e vi toda essa confusão, respondeu Conceição, olhando com raiva para Ronaldo. E não podia deixar esse homem continuar mentindo sobre você. Mentindo? Perguntou Leonardo, curioso. Conceição respirou fundo antes de responder. Ele está contando que minha irmã está morando de favor na minha casa, como se ela fosse um peso, disse apontando para Ronaldo. Mas ele não está contando que foi ele quem a expulsou de casa sem nada. Conceição, não precisa, tentou interromper Marlene. Não, minha filha, precisa sim, insistiu Conceição. Esse homem te humilhou por anos e agora está fazendo de novo na frente de todo mundo. Leonardo olhou para Marlene com um misto de surpresa e ternura. Você nunca me contou essa parte, disse suavemente. Marlene baixou os olhos envergonhada. Não queria que você me visse como uma coitada. Coitada? Leonardo levantou o queixo dela delicadamente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Conceição continuou sua narrativa, ignorando os olhares furiosos de Ronaldo. Quando ela pediu o divórcio, ele mudou as fechaduras da casa enquanto ela estava trabalhando. Quando ela voltou à noite, encontrou as malas dela na calçada. Um silêncio pesado tomou conta do estacionamento. Mesmo aqueles que estavam apenas passando pararam para ouvir a história. Era dezembro, véspera do Natal, continuou Conceição, a voz embargada. Ela apareceu na minha porta às 11 da noite, carregando 2 malas e chorando como nunca tinha visto. Conceição, para, pediu Marlene, as lágrimas voltando a escorrer. Dormiu no chão da sala por 3 meses, continuou a irmã. No chão, gente, porque não tínhamos cama de sobra. E mesmo assim, nunca reclamou, nunca pediu nada. Pelo contrário, insistia em ajudar com as despesas da casa. Ronaldo tentou se defender. Ela mereceu. Foi ela quem quis o divórcio. Eu ofereci várias oportunidades para ela voltar. Voltar para quê? Rebateu Conceição. Para continuar sendo humilhada? Para continuar ouvindo que não prestava para nada? Eu nunca... Nunca o quê? Interrompeu Conceição. Nunca gritou com ela? Nunca disse que ela era burra demais para entender qualquer coisa? Nunca proibiu ela de trabalhar fora? As acusações de Conceição deixaram Ronaldo visivelmente desconfortável. Ele olhou ao redor e percebeu que as pessoas estavam começando a olhar para ele com desaprovação. Vocês não entendem como é ser casado com uma pessoa assim, tentou se justificar. Ela era teimosa, desobediente. Desobediente. Uma voz idosa interrompeu. Todos se viraram para ver uma senhora de cabelos brancos se aproximando lentamente, apoiada em uma bengala. Ela devia ter uns 70 anos e usava um vestido florido simples, mas bem cuidado. Dona Eulália, disse Marlene, surpresa. A senhora está bem? A idosa sorriu carinhosamente para Marlene. Estou bem, minha filha. Graças a você. Quem é a senhora? Perguntou Leonardo educadamente. Sou Eulália Ferreira, respondeu a idosa. E esta moça aqui salvou a vida do meu netinho. Um novo murmúrio percorreu a multidão. Ronaldo parecia cada vez mais desconfortável com as revelações que surgiam. Como assim salvou? Perguntou Fernanda, a gerente do supermercado. Dona Eulália se aproximou de Marlene e segurou suas mãos com carinho. Meu neto Gabriel, de 8 anos, precisava de uma cirurgia urgente no coração, começou a explicar. Nós não tínhamos dinheiro e o convênio não cobria o procedimento. A voz da idosa começou a falhar de emoção. Eu estava no hospital chorando no corredor quando esta menina se aproximou de mim. Ela nem me conhecia, mas sentou ao meu lado e ficou me consolando a noite inteira. Dona Eulália, tentou interromper Marlene constrangida. Deixe eu terminar, filha, disse a idosa. No dia seguinte, ela apareceu na minha casa com um envelope. Dentro tinha exatamente o valor que precisávamos para a cirurgia. A revelação causou exclamações de surpresa na multidão. Leonardo olhou para Marlene com uma expressão de profundo orgulho e admiração. Eram todas as economias dela, continuou Dona Eulália. Todo o dinheiro que tinha juntado, vendendo doces na rua. Ela deu tudo para salvar uma criança que nem conhecia. Isso é mentira,
disse Ronaldo, mas sua voz soava insegura. Mentira? Rebateu a idosa, virando-se para ele com os olhos faiscando de indignação. O senhor está duvidando da palavra de uma senhora de 73 anos? Dona Eulália, interveio Leonardo suavemente. Foi assim que conheci a Marlene. Eu estava visitando o hospital naquele dia e a vi consolando a senhora no corredor. A idosa sorriu. Pois é, este moço aqui se ofereceu para ajudar também. Mas quando descobrimos que a Marlene já tinha se adiantado e pago tudo, ele ficou ainda mais impressionado. E o Gabriel? Como está? Perguntou alguém da multidão. Perfeito, respondeu Dona Eulália, radiante. A cirurgia foi um sucesso, e tudo graças ao coração bondoso desta menina. Ronaldo estava visivelmente abalado com as revelações. Tentou uma última cartada. Mesmo assim, ela nunca quis ter filhos comigo, disse, sua voz carregada de mágoa. 7 anos de casamento e ela sempre inventava desculpas para não engravidar. O comentário causou um silêncio tenso. Marlene sentiu as pernas fraquejarem e Leonardo a segurou pela cintura. Isso não é verdade, disse ela, a voz trêmula. Como não é verdade? Insistiu Ronaldo. Você sempre dizia que não era hora, que precisávamos esperar mais um pouco. Eu dizia isso porque... Marlene hesitou, olhando para Leonardo. Por que o quê? Pressionou Ronaldo. Marlene respirou fundo e olhou diretamente para o ex-marido. Porque eu descobri que você tinha feito vasectomia escondido. A revelação caiu como uma bomba no estacionamento. Ronaldo empalideceu instantaneamente. Como você soube? Gaguejou. Encontrei os exames na sua gaveta, respondeu Marlene, as lágrimas escorrendo livremente. Você tinha feito o procedimento 6 meses depois do nosso casamento. Marlene, tentou dizer Ronaldo. 7 anos, Ronaldo. Ela explodiu. 7 anos me deixando acreditar que o problema era meu. 7 anos me humilhando, dizendo que eu não era mulher de verdade porque não conseguia te dar filhos. A multidão começou a murmurar indignada. Várias pessoas balançavam a cabeça em desaprovação. Você me fez acreditar que eu era defeituosa, continuou Marlene soluçando. Me fez consultar médicos, fazer exames, tomar hormônios, tudo enquanto sabia que nunca seria possível porque você tinha se esterilizado. Leonardo abraçou Marlene firmemente, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Seu rosto demonstrava uma mistura de compaixão por ela e indignação com Ronaldo. Por que você fez isso? Perguntou uma mulher da multidão. Ronaldo ficou em silêncio, incapaz de responder. Porque ele é um covarde, respondeu Conceição. Um homem que não teve coragem de ser honesto com a própria esposa. Eu não queria filhos, admitiu Ronaldo finalmente. Mas sabia que se contasse para ela, ela me deixaria. Então você preferiu mentir e torturá-la por anos? Perguntou Leonardo, sua voz controlada, mas carregada de raiva contida. Antes que Ronaldo pudesse responder, Leonardo fez um sinal para Marlene se acalmar e sorriu. Você sabe, Ronaldo, há algo que você precisa saber, disse ele passando o braço pela cintura de Marlene. Marlene não é defeituosa, não tem nada de errado com ela. Como você pode ter certeza? Perguntou Ronaldo, desconfiado. Leonardo olhou para Marlene, que assentiu com a cabeça, dando-lhe permissão. Porque estamos esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o vento balançando as folhas das árvores próximas. Depois, como uma onda, exclamações de surpresa e parabéns começaram a surgir da multidão. Dona Eulália bateu palmas de alegria. Conceição começou a chorar de emoção, e até Fernanda, a gerente do supermercado, sorriu emocionada. Ronaldo ficou petrificado processando a informação. Quantos meses? Perguntou uma senhora da multidão. 2 meses, respondeu Marlene, a mão indo instintivamente para a barriga ainda plana. Parabéns, minha filha, disse Dona Eulália se aproximando para abraçar Marlene. Que Deus abençoe essa criança. A atmosfera no estacionamento tinha mudado completamente. O que começou como uma humilhação pública para Marlene tinha se transformado em uma celebração espontânea de sua nova vida. Ronaldo estava visivelmente abalado, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Isso não pode estar acontecendo, murmurou.
Foi então que uma nova voz se juntou à conversa. Marlene? Marlene Silva? Todos se viraram para ver uma mulher elegante na casa dos 40 anos se aproximando. Ela vestia um tailleur bem cortado e carregava uma pasta de couro. Sandra, disse Marlene, surpresa. Sandra Oliveira. Sou eu mesma, respondeu a mulher sorrindo. Sua melhor amiga da época da escola. O que você está fazendo aqui? Perguntou Marlene. Vim a trabalho, respondeu Sandra. Sou advogada agora. E que coincidência boa encontrar você aqui. Sandra olhou ao redor, percebendo a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Nada demais, tentou minimizar Marlene. Mas Sandra tinha os olhos treinados de uma advogada experiente. Seu olhar pousou em Ronaldo, e ela o reconheceu imediatamente. Ronaldo Ferreira, disse ela, a voz mudando de tom. Sim, sou eu, respondeu ele, desconfortável. Sandra abriu a pasta e retirou uma pasta de documentos. Que coincidência extraordinária, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu estava justamente procurando você. Procurando por mim? Por quê? Perguntou Ronaldo nervoso. Represento a empresa construtora Horizonte, explicou Sandra, e temos algumas questões para resolver com você. Ronaldo empalideceu visivelmente. Que tipo de questões? Sandra consultou os documentos. Desvio de verbas na conta da empresa, para ser mais específica, no valor de R$120 mil. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Marlene olhou para Sandra confusa. Sandra, do que você está falando? Marlene trabalhava na área financeira da construtora Horizonte quando vocês eram casados, não trabalhava? Perguntou Sandra. Sim, mas... E foi ela quem descobriu as irregularidades na contabilidade, continuou Sandra, consultando os documentos. Transferências não autorizadas, notas fiscais falsas, contas pagas para fornecedores inexistentes. Ronaldo estava visivelmente nervoso agora. Eu não sei do que você está falando. Ah, mas eu tenho certeza de que sabe, rebateu Sandra, retirando mais papéis da pasta. Temos cópias de todos os documentos, transferências feitas diretamente para sua conta pessoal. Marlene sabia disso? Perguntou Leonardo. Sandra olhou para a amiga com carinho. Sabia. E sabe o que ela fez? O quê? Perguntaram várias pessoas ao mesmo tempo. Ela veio me procurar, angustiada, sem saber o que fazer. Disse que tinha descoberto que o marido estava roubando da empresa, mas que ainda o amava e não queria vê-lo preso. Marlene baixou os olhos constrangida. Eu achava que ele ia mudar se eu conversasse com ele, murmurou. E conversou? Perguntou Conceição. Conversei. Ele prometeu que ia devolver tudo e parar com aquilo. Mas nunca devolveu. Sandra balançou a cabeça. O cliente me contratou há 3 meses para investigar o caso. Imagine minha surpresa quando descobri que se tratava do ex-marido da minha melhor amiga da escola. E o que acontece agora? Perguntou Fernanda. Agora, Sr. Ronaldo, o senhor tem 2 opções, disse Sandra, assumindo seu tom profissional. Ou devolve integralmente o valor desviado em até 30 dias, ou enfrentamos isso na justiça. Ronaldo estava visivelmente desesperado. Eu não tenho esse dinheiro todo. Tem sim, interveio Leonardo calmamente. Sei que você comprou um apartamento no centro da cidade ano passado. Um apartamento de R$200 mil, pagos à vista. Todos olharam para Leonardo, surpresos com a informação. Como você sabe disso? Perguntou Ronaldo. Porque eu conheço o corretor que fez a venda, respondeu Leonardo. E também sei que você comprou um carro 0 ano passado. Também à vista. A revelação fez com que as pessoas começassem a entender a dimensão da situação. Ronaldo havia usado o dinheiro roubado para comprar bens para si mesmo. Isso é ridículo, tentou se defender Ronaldo. Vocês não podem provar nada. Sandra sorriu friamente. Podemos sim. Temos todos os extratos bancários, todas as transferências, todas as compras. O caso está praticamente fechado. Mas, tentou dizer Ronaldo. Sem mas, interrompeu Sandra. O senhor tem 30 dias. Ou devolve tudo, ou vamos para a justiça. E posso garantir que com as provas que temos, o senhor não escapará da cadeia.
Ronaldo olhou ao redor, procurando algum apoio, mas encontrou apenas olhares de desaprovação e julgamento. Marlene, disse ele desesperado. Você pode falar com eles, explicar que foi só um mal-entendido. Marlene o olhou com tristeza. Ronaldo, você teve 7 anos para ser honesto comigo. 7 anos para mudar. Agora é tarde demais. Mas eu sou seu ex-marido. Você não pode me abandonar assim. Eu não estou abandonando você, respondeu Marlene com firmeza. Você se abandonou quando escolheu mentir, roubar e me humilhar. Leonardo se aproximou de Ronaldo, mantendo sua postura educada, mas firme. Tenho uma proposta, disse. Que proposta? Perguntou Ronaldo, agarrando-se a qualquer esperança. Você devolve o dinheiro em 15 dias. Pede desculpas públicas para Marlene aqui mesmo, na frente de todas essas pessoas, e eu convenço meu advogado a não pedir danos morais. Danos morais? Perguntou Sandra, curiosa. Por difamação, explicou Leonardo. Tudo o que ele disse sobre Marlene hoje pode ser considerado difamação. Especialmente considerando que ela trabalha para mim, e suas palavras podem prejudicar a reputação dela profissionalmente. A ameaça de mais problemas legais fez Ronaldo reconsiderar sua posição. E se eu aceitar? Perguntou ele, derrotado. Se você aceitar, considera-se o assunto encerrado, respondeu Leonardo. Mas com uma condição. Qual? Você se afasta definitivamente da vida da Marlene. Sem telefonemas, sem aparecer onde ela trabalha, sem perseguir ela na rua. Nada. Ronaldo ficou em silêncio por um longo momento, pesando suas opções. Finalmente, percebeu que não tinha escolha. Está bem, disse ele derrotado. Eu aceito. Ótimo, disse Sandra, guardando os documentos. Enviarei os papéis para sua casa amanhã. Você tem 15 dias para resolver a parte financeira. E as desculpas? Perguntou Leonardo. Ronaldo olhou para Marlene, então para a multidão que ainda os observava. Marlene, começou ele, a voz baixa e hesitante. Eu peço desculpas. Por tudo. Não ouvi, disse uma senhora da multidão. Ronaldo suspirou e falou mais alto. Eu peço desculpas para Marlene, por todas as coisas ruins que disse hoje e durante nosso casamento. Marlene assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Algo mais? Perguntou Leonardo. Ronaldo hesitou, então falou novamente. E eu reconheço que estava errado sobre ela. Marlene não é uma fracassada. Ela é uma mulher corajosa e boa. As palavras saíram com dificuldade, mas eram sinceras. A multidão começou a se dispersar lentamente, os comentários sendo trocados em voz baixa. Alguns pararam para cumprimentar Marlene e desejar sorte com o bebê. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando ficaram apenas os envolvidos principais no estacionamento, Sandra se aproximou de Marlene. Precisamos conversar melhor, disse ela. Tenho muito o que te contar sobre a investigação. Claro, respondeu Marlene. Que tal tomarmos um café? Adoraria, mas hoje não posso. Que tal amanhã? Posso passar na loja onde você trabalha? Perfeito, concordou Marlene. Sandra se despediu e partiu, deixando Marlene, Leonardo, Conceição e Dona Eulália no estacionamento. Minha filha, disse Conceição, abraçando a irmã. Estou tão orgulhosa de você. Obrigada, Conceição, por tudo. O que você vai fazer agora? Perguntou Dona Eulália. Marlene olhou para Leonardo, que sorriu encorajadoramente. Vamos começar uma nova vida, respondeu ela. Uma vida honesta e feliz. E o bebê? Perguntou Conceição, emocionada. Será muito amado, respondeu Leonardo, tanto por nós quanto por toda a família que estamos formando. Dona Eulália pegou as mãos de Marlene entre as suas. Minha filha, você merece toda a felicidade do mundo. Depois de tudo que passou, é hora de ser feliz de verdade. Obrigada, Dona Eulália. Suas palavras significam muito para mim. A idosa sorriu e se afastou lentamente, apoiada em sua bengala. Conceição também se despediu,
prometendo visitá-los em breve para conversar melhor sobre os planos para o futuro. Finalmente, apenas Marlene e Leonardo ficaram no estacionamento, ao lado da limusine branca que reluziam sob o sol da tarde. "Você está bem?" perguntou Leonardo, acariciando o rosto dela. "Estou", respondeu Marlene. "Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. Não foi fácil enfrentar tudo isso." "Não, mas foi necessário. Eu precisava fechar esse ciclo da minha vida." Leonardo a beijou suavemente na testa. "E agora? O que você quer fazer?" Marlene sorriu, colocando a mão na barriga. "Agora quero focar no nosso futuro, em você, em mim, no nosso bebê. E no seu projeto social", acrescentou Leonardo. "Tenho uma proposta para você." "Que proposta?" "Que tal expandirmos o projeto? Com o dinheiro que Ronaldo vai devolver, podemos ajudar muito mais famílias." Marlene o olhou com admiração. "Você realmente faria isso?" "Claro, é uma causa importante." "E além disso," ele sorriu maliciosamente, "é um investimento na mulher que amo." Eles entraram na limusine e seguiram viagem, deixando para trás não apenas o estacionamento do supermercado, mas toda a dor e humilhação que Marlene havia carregado por tantos anos. 3 semanas depois, Leonardo organizou uma pequena festa para anunciar oficialmente a gravidez de Marlene para amigos e funcionários. O evento foi realizado no salão de festas de uma das lojas da rede. Marlene estava radiante, vestindo um vestido azul claro que destacava seu brilho natural. Havia ganhado peso e seu rosto tinha uma vivacidade que não existia antes. "Pessoal", disse Leonardo, batendo na taça com uma colher para chamar a atenção, "Marlene e eu temos uma notícia muito especial para compartilhar com vocês." Os convidados se reuniram ao redor do casal, todos sorridentes e expectantes. "Dentro de 7 meses, nossa família vai aumentar", anunciou Marlene, a mão na barriga. Aplausos e parabéns ecoaram pelo salão. Sandra, que havia se tornado uma presença constante na vida de Marlene desde o reencontro, foi uma das primeiras a abraçá-la. "Estou tão feliz por você", disse Sandra. "Você merece toda essa felicidade." "Obrigada por tudo que fez", respondeu Marlene. "Se você não tivesse aparecido naquele dia." "Não precisa agradecer. O que são as amigas?" Fernanda, a gerente do supermercado, também estava presente no evento. "Marlene", disse ela, "tenho uma proposta para você." "Que tipo de proposta?" "A rede quer oferecer a você o cargo de coordenadora regional. Seria responsável por 5 lojas da região." Marlene olhou para Leonardo, que sorriu encorajadoramente. "É uma ótima oportunidade", disse ele. "Mas a decisão é sua." "Posso pensar um pouco?" perguntou Marlene. "Claro", respondeu Fernanda. "Não há pressa." Durante a festa, Conceição se aproximou da irmã. "Marlene, preciso te contar uma coisa." "O que foi?" "Ronaldo apareceu em casa ontem." Marlene ficou tensa. "O que ele queria?" "Devolver uma coisa sua." Conceição retirou um pequeno embrulho da bolsa e entregou para Marlene. "O que é isso?" perguntou ela, desembrulhando cuidadosamente. Dentro estava uma aliança de casamento. A aliança que ela havia deixado na casa quando Ronaldo a expulsou. "Ele disse que você esqueceu isso", explicou Conceição, "e pediu para eu dar para você." Marlene segurou a aliança, observando o anel que havia usado por 7 anos. "Ele disse mais alguma coisa?" "Disse que estava se mudando para outro estado. Arranjou um emprego numa cidade do interior de Minas Gerais." "Ah", murmurou Marlene. "Também disse que ia começar terapia, para aprender a ser uma pessoa melhor." A informação surpreendeu Marlene. "Sério?" Foi o que ele disse. Parecia sincero. Marlene guardou a aliança na bolsa. Era um símbolo de uma época da sua vida que havia terminado definitivamente. "Está tudo bem?" perguntou Leonardo, se aproximando. "Está sim", respondeu Marlene sorrindo. "Mais do que bem." A festa continuou animada até tarde da noite. Quando todos foram embora, Marlene e Leonardo ficaram sozinhos no salão, limpando os últimos vestígios da celebração. "Foi uma noite perfeita", disse Marlene. "Ainda não terminou", respondeu Leonardo misteriosamente. "Como assim?"
Leonardo retirou uma pequena caixa do bolso do paletó. Marlene Silva, disse ele, ajoelhando-se no chão. Você quer se casar comigo? Marlene levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. Leonardo. Eu sei que ainda é cedo na nossa relação, continuou ele, mas eu tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. Quero criar nosso filho juntos, construir uma família, envelhecer ao seu lado. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Marlene. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Leonardo colocou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la. Era um anel simples, mas elegante, com um diamante pequeno, mas perfeitamente lapidado. É lindo, disse ela, admirando o anel. Como você, respondeu ele, beijando-a novamente. 6 meses depois, Marlene estava no escritório da nova coordenação regional, analisando relatórios de vendas. Sua barriga estava grande e redonda, e ela só trabalharia mais algumas semanas antes de tirar licença maternidade. Sandra entrou no escritório carregando uma pasta de documentos. Tenho novidades sobre o caso Ronaldo, disse ela. Que tipo de novidades? Ele cumpriu o acordo, devolveu todo o dinheiro e ainda pagou juros. Isso é bom. E tem mais. A empresa decidiu não abrir processo criminal. Consideraram o caso encerrado. Marlene assentiu, aliviada. Apesar de tudo que Ronaldo havia feito, ela não queria vê-lo preso. Sandra, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você aceitou esse caso? Deve ter dezenas de casos mais lucrativos. Sandra sorriu. Porque quando soube que se tratava do ex-marido da minha melhor amiga da escola, quis ter certeza de que justiça fosse feita. Obrigada. Por tudo. É para isso que servem as amigas. Naquela tarde, Marlene deixou o escritório mais cedo. Leonardo havia marcado uma consulta pré-natal e eles queriam descobrir o sexo do bebê. No consultório médico, o casal estava ansioso enquanto aguardava o resultado do ultrassom. Então, doutor? Perguntou Leonardo. É menino ou menina? O médico sorriu. Na verdade, são 2 meninas. Marlene e Leonardo se entreolharam, surpresos. Gêmeas? Perguntou Marlene. Gêmeas, confirmou o médico. Parabéns. A notícia das gêmeas se espalhou rapidamente. Conceição ficou eufórica. Dona Eulália não parava de contar para todos que conhecia e até Fernanda ofereceu uma licença maternidade estendida. 2 meninas, disse Leonardo naquela noite, deitado na cama com a mão na barriga de Marlene. Não acredito que vamos ter 2 princesas. Estou nervosa, admitiu Marlene. É muita responsabilidade. Vamos dar conta. Juntos. Você tem certeza? 2 bebês, 2 personalidades diferentes. 2 adolescentes problemáticas no futuro? Leonardo riu. Marlene, você transformou 3 lojas falidas em sucessos. Ajudou dezenas de famílias carentes. Reconstruiu sua vida do zero. Acha mesmo que 2 menininhas vão te derrotar? Marlene sorriu. Quando você coloca dessa forma... Além disso, continuou Leonardo, elas vão ter a melhor mãe do mundo. 2 meses depois, numa madrugada chuvosa de março, Marlene entrou em trabalho de parto. Leonardo a levou para o hospital onde Conceição e Dona Eulália já os esperavam. O parto foi longo, mas sem complicações. Às 6h20 da manhã, nasceu a primeira bebê, e às 6h45 nasceu a segunda. São perfeitas, sussurrou Marlene, segurando as 2 meninas nos braços. Leonardo estava emocionado, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto observava suas filhas. Como vamos chamá-las? Perguntou ele. Marlene havia pensado muito sobre isso. Esperança e Vitória, disse ela. Esperança e Vitória, repetiu Leonardo. Perfeito. Os nomes tinham um significado especial. Esperança representava a esperança que Marlene nunca perdeu, mesmo nos momentos mais difíceis. Vitória representava a vitória sobre todas as adversidades que havia enfrentado. Conceição foi a primeira a segurar as sobrinhas. Elas são idênticas, disse ela admirada. Como vamos diferenciá-las? Perguntou Dona Eulália. Esperança tem uma pequena marca de nascença no pé esquerdo, explicou a enfermeira. E Vitória tem uma no ombro direito. Nos dias seguintes, o quarto do hospital se transformou numa pequena festa.
Funcionários das lojas, amigos de Leonardo, colegas de Marlene, todos queriam conhecer as gêmeas. Sandra chegou carregando 2 buquês de flores cor-de-rosa. Elas são lindas, disse ela, observando as bebês dormindo. Igualzinhas à mãe. Você acha? Tenho certeza. E olha só. Sandra mostrou uma foto no celular. O Gabriel, neto da dona Eulália, fez um desenho para elas. Era um desenho infantil mostrando 2 bebês e escrito com letra torta. Para as meninas da tia Marlene. Que fofo, disse Marlene emocionada. Dona Eulália disse que ele está empolgado para conhecer as irmãs mais novas. 2 semanas depois, Marlene e Leonardo levaram Esperança e Vitória para casa. Eles haviam se mudado para uma casa maior, com um quarto especialmente decorado para as gêmeas. A adaptação à vida com 2 bebês foi desafiadora, mas eles tinham muito apoio. Conceição praticamente morou com eles nas primeiras semanas, e Dona Eulália aparecia todos os dias para ajudar. Nunca pensei que seria tão cansativo, disse Marlene uma manhã, depois de uma noite mal dormida. Mas vale a pena, respondeu Leonardo, ninando Vitória enquanto Marlene amamentava a Esperança. Vale, concordou ela sorrindo. Vale muito a pena. 6 meses depois, Leonardo organizou uma festa de batizado para as gêmeas. O evento foi realizado na igreja do bairro, seguido de uma recepção no salão paroquial. Esperança e Vitória estavam lindas em seus vestidos brancos bordados. Conceição foi escolhida como madrinha de Esperança e Sandra como madrinha de Vitória. Durante a cerimônia, Marlene refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de 2 anos. De uma mulher humilhada e sem perspectivas, havia se tornado esposa, mãe e empresária bem-sucedida. Em que você está pensando? Sussurrou Leonardo. Em como a vida pode mudar rapidamente, respondeu ela. Em como vale a pena nunca desistir dos sonhos. Seus sonhos ainda não acabaram, disse ele. Temos muito pela frente. Como o quê? O casamento, por exemplo. Já escolheu a data? Marlene sorriu. Eles haviam adiado o casamento por causa da gravidez e depois do nascimento das gêmeas. Que tal dezembro? Sugeriu ela. Seria simbólico. Foi em dezembro que tudo mudou na minha vida. Dezembro perfeito. Depois da cerimônia, durante a recepção, Dona Eulália se aproximou do casal. Marlene, minha filha, tem uma surpresa para você. Que surpresa, Dona Eulália? A idosa chamou um rapaz jovem que estava do outro lado do salão. Gabriel, vem cá, meu neto. O menino se aproximou timidamente. Estava muito maior e mais forte do que Marlene se lembrava. Tia Marlene, disse ele usando o tratamento carinhoso que havia adotado, eu queria te agradecer. Agradecer pelo quê, Gabriel? Por ter salvado minha vida, por ter pago minha cirurgia. Marlene se ajoelhou para ficar na altura do menino. Gabriel, você não precisa agradecer. Eu fiz porque queria. Eu sei, mas quero que você saiba que quando eu crescer vou ajudar outras crianças como você me ajudou. As palavras do menino emocionaram não apenas Marlene, mas várias pessoas que estavam por perto. Você vai ser um homem muito especial, Gabriel, disse ela, abraçando-o. Tia Marlene, posso ser tio das suas meninas? A pergunta inocente fez Marlene rir entre lágrimas. Claro que pode. Elas vão adorar ter um tio mais velho. Gabriel sorriu radiante e correu de volta para junto dos outros colegas. Você viu o que fez? Disse Leonardo emocionado. Mudou a vida daquele menino para sempre. Todos nós temos o poder de mudar vidas, respondeu Marlene. Às vezes é só uma questão de escolher fazer o bem. A festa continuou animada até o final da tarde. Quando todos foram embora, a família ficou sozinha em casa, cansada mas feliz. As meninas estão dormindo, disse Leonardo, voltando do quarto delas. Finalmente, suspirou Marlene. Achei que Vitória nunca ia parar de chorar. Ela herdou a personalidade forte da mãe, brincou Leonardo. E Esperança herdou a calma do pai. Eles se sentaram no sofá, Leonardo puxando Marlene para mais perto. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele. O quê? Como você conseguiu perdoar Ronaldo, depois de tudo que ele fez? Marlene ficou pensativa por um momento. Eu não perdoei por ele. Perdoei por mim.
Carregar mágoa é como carregar um peso nas costas. Você fica cansada, dolorida, não consegue seguir em frente. E agora? Não sente mais nada por ele? Sinto pena. Pena do homem amargo que ele se tornou. Mas também tenho esperança de que ele mude, que encontre a paz. Você é incrível, sabia? Sou uma mulher que aprendeu que o verdadeiro sucesso não está no dinheiro ou no status. Está na capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. Leonardo a beijou suavemente. E qual é o seu próximo sonho? Ver nossas filhas crescerem felizes e seguras. Expandir o projeto social para ajudar mais famílias. Envelhecer ao seu lado. Sonhos simples, mas preciosos. Os melhores sonhos são sempre os mais simples. Alguns meses depois, no início de dezembro, Marlene e Leonardo se casaram numa cerimônia íntima na mesma igreja onde as gêmeas foram batizadas. Esperança e Vitória, agora com 9 meses, foram as pajens carregadas por Conceição e Sandra. Marlene usava um vestido simples, mas elegante, com um véu curto. Leonardo estava impecável num smoking azul marinho. Eu, Leonardo Cardoso, aceito você, Marlene Silva, como minha legítima esposa, disse ele durante os votos. Eu, Marlene Silva, aceito você, Leonardo Cardoso, como meu legítimo esposo, respondeu ela, a voz embargada de emoção. Quando o padre os declarou marido e mulher, aplausos ecoaram pela igreja. Dona Eulália chorava de emoção, Gabriel batia palmas entusiasmado, e até Fernanda, que havia se tornado uma amiga próxima, estava visivelmente emocionada. Durante a recepção, que foi realizada no jardim da nova casa do casal, Sandra fez um brinde especial. Eu conheci Marlene quando éramos crianças, começou ela. Sempre soube que ela era especial, mas nunca imaginei o quanto. Marlene, você é um exemplo de que não importa quantas vezes a vida nos derrube. O que importa é quantas vezes temos a coragem de nos levantar. Os convidados aplaudiram emocionados. Leonardo, continuou Sandra, você teve sorte de encontrar uma mulher como ela. Cuidem-se e sejam muito felizes. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Conceição se aproximou da irmã. Marlene, tenho uma coisa para te dar. O que é? Conceição entregou-lhe um envelope. É de Ronaldo. Marlene hesitou por um momento, então abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. Marlene, sei que não tenho o direito de escrever para você, mas preciso dizer algumas coisas. Primeiro, parabéns pelo casamento e pelas suas filhas. Soube que são gêmeas e imagino como deve estar feliz. Segundo, quero que saiba que estou em terapia há 6 meses. Estou aprendendo a lidar com minha raiva e meus medos. O terapeuta me ajudou a entender por que agi daquela forma com você. Terceiro, quero pedir perdão. Não pelo que disse naquele dia no estacionamento, mas por todos os anos que desperdicei humilhando você em vez de reconhecer a mulher incrível que você é. Você sempre foi forte, inteligente e bondosa. Eu é que era fraco demais para reconhecer isso. Espero que seja muito feliz com sua nova família. Você merece toda a felicidade do mundo. Com arrependimento sincero, Ronaldo PS. Comecei a fazer trabalho voluntário numa instituição que cuida de crianças carentes. Estou tentando aprender a ajudar os outros como você sempre fez. Marlene terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Está tudo bem? Perguntou Leonardo, se aproximando. Está sim, respondeu ela guardando a carta. Está tudo muito bem. Era importante. Era um final. O final definitivo de um capítulo da minha vida. Leonardo a abraçou. E agora? Agora começamos a escrever novos capítulos, juntos. 2 anos depois, Marlene estava no escritório da coordenação regional, agora expandida para 10 lojas, quando Sandra entrou com uma notícia surpreendente. Marlene, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi? Recebi uma ligação de Ronaldo. Marlene ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ronaldo? Depois de todo esse tempo? Ele quer se encontrar com você. Para quê? Não disse. Apenas pediu para eu perguntar se você toparia conversar com ele. Disse que tem algo importante para te falar. Marlene ficou pensativa.
Esperança e Vitória agora tinham 2 anos e meio. Eram crianças saudáveis e felizes. Sua vida estava completamente estabilizada. O que você acha? Perguntou Sandra. Acho que posso ouvir o que ele tem a dizer, mas quero que você esteja presente. Claro. O encontro foi marcado para a semana seguinte, num café neutro no centro da cidade. Marlene chegou acompanhada de Sandra e ficou surpresa com a aparência de Ronaldo. Ele havia emagrecido muito. Estava bem vestido, mas de maneira simples, e seus olhos não tinham mais aquela arrogância de antes. Marlene, disse ele, levantando-se quando ela se aproximou. Obrigado por aceitar me ver. Olá, Ronaldo, respondeu ela educadamente, sentando-se à mesa. Você está linda, disse ele. A maternidade te fez bem. Obrigada. Como você está? Bem. Diferente, mas bem. Eles ficaram em silêncio por um momento, o desconforto palpável no ar. Ronaldo, disse Sandra, você disse que tinha algo importante para falar com Marlene. Tenho sim, ele respirou fundo. Marlene, eu vim aqui para te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Ronaldo retirou uma pasta da bolsa. Eu montei uma ONG para ajudar mulheres que passaram por situações de violência doméstica. Psicológica, principalmente. Marlene o olhou com surpresa. Sério? Completamente sério. Chama-se Recomeço. Temos psicólogos, assistentes sociais, consultoria jurídica, tudo gratuito. Por quê? Perguntou Sandra. Porque eu entendi que fui um agressor. Não bati na Marlene, mas a agredi psicologicamente por anos. E sei que tem milhares de mulheres passando pela mesma situação. Marlene estava visivelmente emocionada. E qual é a proposta? Queria que você fosse nossa embaixadora. Sua história pode inspirar outras mulheres a recomeçar suas vidas. Ronaldo. Não precisa me responder agora, interrompeu ele. Pense com calma. Converse com Leonardo. Decida se quiser. E você? Perguntou Marlene. Qual é o seu papel nisso tudo? Eu conto minha versão da história. Como era ser o agressor. O que passava na minha cabeça. Para ajudar outros homens a reconhecerem os sinais e mudarem antes que seja tarde demais. Sandra estava impressionada. Quantas mulheres vocês já ajudaram? 53 nos últimos 8 meses. E homens? 22 aceitaram terapia depois de ouvir meu depoimento. Marlene ficou em silêncio, processando a informação. Posso ver os documentos da ONG? Perguntou ela. Claro. Ronaldo entregou a pasta. Está tudo legalizado, registrado, certificado. Marlene folheou os documentos. Tudo parecia legítimo e bem organizado. Vou pensar na sua proposta, disse ela finalmente. Obrigado. É tudo o que eu queria. Ronaldo, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Você mudou mesmo? Estou mudando todo dia. É um processo longo, mas estou tentando ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Por quê? O que te fez mudar? Ronaldo hesitou por um momento. Porque percebi que havia destruído a única coisa boa que tinha na vida, e que se continuasse no mesmo caminho, ia destruir tudo ao meu redor. E agora? Você está feliz? Estou em paz. É diferente de felicidade, mas é melhor do que a raiva que eu sentia antes. Eles se despediram educadamente. No caminho de volta para casa, Sandra comentou. Ele parece sincero. Parece sim, concordou Marlene. Mas vou pesquisar sobre a ONG antes de tomar qualquer decisão. Boa ideia. Naquela noite, Marlene contou tudo para Leonardo. O que você acha? Perguntou ela. Acho que se você se sentir confortável, pode ser uma forma de ajudar outras mulheres, respondeu ele. Mas a decisão é sua. Você não ficaria incomodado? Com o quê? Com o fato de eu ter que trabalhar com Ronaldo. Leonardo refletiu por um momento. Marlene, eu confio em você completamente. E se isso pode ajudar outras mulheres, então tem meu apoio total. Esperança escolheu aquele momento para acordar e começar a chorar. Marlene foi buscá-la no quarto e logo Vitória também acordou. Parecem gêmeas de verdade, brincou Leonardo, pegando Vitória no colo. Elas têm uma conexão especial, disse Marlene balançando Esperança. Quando uma chora, a outra também chora. Quando uma ri, a outra ri.
Como você e a Conceição quando eram crianças. Exatamente. Depois que as meninas voltaram a dormir, Marlene continuou pensando na proposta de Ronaldo. Leonardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você faria se fosse eu? Investigaria a ONG completamente. Conversaria com algumas mulheres que foram ajudadas. E se tudo fosse verdade, daria uma chance. Mesmo sendo o Ronaldo? Marlene, todo mundo merece uma segunda chance para mudar, inclusive ele. Na semana seguinte, Marlene fez sua própria investigação. Visitou a sede da ONG, conversou com funcionários e voluntários e até mesmo com algumas mulheres que haviam sido atendidas. Todas as informações confirmaram que a organização era legítima e estava realmente ajudando pessoas. Sandra, disse ela por telefone, aceito a proposta. Tem certeza? Tenho, com uma condição. Qual? Quero começar devagar. Talvez uma palestra por mês, no máximo. Perfeito. Vou falar com Ronaldo. A primeira palestra de Marlene foi marcada para um sábado de manhã no auditório da ONG. Cerca de 20 mulheres estavam presentes, todas enfrentando situações difíceis em seus relacionamentos. Meu nome é Marlene Cardoso, começou ela, sentindo-se nervosa, mas determinada. E eu estou aqui porque já estive no lugar de vocês. Durante 1 hora, ela contou sua história. Os anos de humilhação, a descoberta sobre a vasectomia, a expulsão de casa, a reconstrução da vida. A parte mais difícil, disse ela, não foi recomeçar do zero, foi acreditar que eu merecia algo melhor. Uma mulher na plateia levantou a mão. Como você conseguiu forças para não voltar para ele? Porque entendi que o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não destrói. O amor verdadeiro constrói, apoia, eleva. E se ele promete mudar? Perguntou outra. Promessas são palavras, mudanças são ações, e mudança de verdade leva tempo, esforço e, principalmente, reconhecimento do erro. Depois da palestra, várias mulheres se aproximaram para conversar individualmente com Marlene. Algumas choraram, outras agradeceram, todas pareciam esperançosas. Como foi? Perguntou Ronaldo quando ela estava saindo. Emocionante, respondeu ela. Difícil, mas emocionante. Obrigado por aceitar ajudar. Obrigada por criar um espaço onde isso é possível. Marlene, disse ele, hesitando. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me perdoou de verdade? Marlene olhou para ele por um longo momento. Ronaldo, perdoar não significa esquecer ou confiar novamente. Significa parar de carregar o peso da mágoa. Nesse sentido, sim, eu te perdoei. Obrigado. Mas, Ronaldo, o perdão mais importante é o que você precisa dar para si mesmo. Só assim você pode continuar mudando. As palavras de Marlene ficaram ecoando na cabeça de Ronaldo muito depois dela ter ido embora. 6 meses depois, o trabalho de Marlene na ONG havia se expandido. Ela agora dava palestras quinzenais e havia ajudado a criar um programa de mentoria onde mulheres que haviam reconstruído suas vidas ajudavam outras que estavam começando o processo. Marlene, disse Leonardo uma noite, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? A prefeitura quer te dar um título de cidadã honorária, pelo trabalho social que você vem desenvolvendo. Marlene ficou boquiaberta. Sério, completamente sério. A cerimônia será mês que vem. Não acredito. Acredite, você merece todo o reconhecimento. A cerimônia foi marcada para uma quinta-feira à noite, no Teatro Municipal. Marlene estava nervosa, nunca havia recebido uma homenagem oficial. Você está linda, disse Leonardo, ajustando a gravata enquanto ela se olhava no espelho. Ela usava um vestido azul marinho elegante e havia penteado os cabelos em um coque sofisticado. Estou nervosa. É normal, mas você vai se sair bem. No teatro, o auditório estava lotado. Conceição, Dona Eulália, Gabriel, agora com 11 anos, Sandra, Fernanda, funcionários das lojas, mulheres da ONG, todos estavam presentes. Damas e cavalheiros, disse o prefeito no microfone, é com grande honra que concedemos o título de cidadã honorária
a senhora Marlene Silva Cardoso. Aplausos ecoaram pelo teatro enquanto Marlene subia ao palco. Marlene Cardoso, continuou o prefeito, é um exemplo de determinação, coragem e solidariedade. Através de sua história pessoal e de seu trabalho social, tem inspirado centenas de pessoas em nossa cidade. Marlene recebeu a placa comemorativa e se aproximou do microfone para fazer seu discurso. Quando eu era criança, começou ela, minha mãe sempre dizia que a vida nos dá exatamente aquilo que merecemos. Por muito tempo acreditei nisso. Achava que merecia as humilhações, os gritos, a tristeza. O auditório estava em silêncio absoluto. Mas um dia descobri que minha mãe estava errada. A vida não nos dá o que merecemos. A vida nos dá oportunidades, e nós escolhemos o que fazer com essas oportunidades. Escolhemos aceitar ou lutar. Escolhemos desistir ou recomeçar. Escolhemos guardar mágoa ou perdoar. Eu escolhi lutar. Escolhi recomeçar, escolhi perdoar, e essas escolhas me trouxeram até aqui. Os aplausos foram longos e calorosos. Várias pessoas estavam visivelmente emocionadas. Depois da cerimônia, houve uma recepção no saguão do teatro. Marlene estava conversando com algumas pessoas quando viu uma figura familiar se aproximando. Era Ronaldo. Parabéns, disse ele, estendendo a mão. Obrigada, respondeu ela, apertando a mão dele. Você merece toda essa honra. Obrigada, Ronaldo. Marlene, posso te falar uma coisa? Pode. Assistindo seu discurso hoje, entendi uma coisa importante. O quê? Entendi que perdoar a si mesmo não é esquecer os erros que cometeu. É usar esses erros para se tornar uma pessoa melhor. Marlene sorriu. É exatamente isso. E quero que saiba que em 2 anos de trabalho na ONG, você foi minha maior inspiração, não apenas pelas palestras, mas pelo exemplo. Ronaldo, deixe eu terminar, pediu ele. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível se transformar, que nunca é tarde demais para ser a pessoa que deveríamos ter sido desde o início. E você está conseguindo? Estou tentando, todo dia. É isso que importa. Eles se despediram cordialmente, e Marlene voltou para junto de Leonardo e das meninas. Quem era? Perguntou Leonardo. Um fantasma do passado que finalmente encontrou paz, respondeu ela. 2 anos depois, numa manhã de sábado, Marlene estava no quintal de casa brincando com Esperança e Vitória, agora com 4 anos e meio, quando Leonardo se aproximou com uma expressão preocupada. Marlene, precisamos conversar. O que foi? Perguntou ela imediatamente alarmada. Recebi uma ligação do hospital. Ronaldo teve um acidente de carro. Marlene sentiu o coração apertar. Ele está bem. Está vivo, mas machucado. Quebrou algumas costelas e está com concussão. E por que te ligaram? Porque você está listada como contato de emergência dele. Eu? Por quê? Não sei. Mas eles perguntaram se você poderia ir ao hospital. Ele está perguntando por você. Marlene ficou em conflito. Parte dela queria ir. Parte dela achava que não era apropriado. O que você acha que devo fazer? Perguntou para Leonardo. Acho que deve fazer o que o coração mandar. Vou ver ele, mas quero que você venha comigo. Claro. No hospital eles encontraram Ronaldo numa cama da UTI, cheio de bandagens, mas consciente. Marlene, disse ele com dificuldade. Você veio. Como você está? Dolorido, mas vou ficar bem. Por que eu estou listada como contato de emergência? Ronaldo hesitou. Porque você é a única pessoa que realmente me conhece. A única pessoa que viu quem eu era e quem me tornei. Ronaldo. Marlene, quando o carro capotou, a única coisa que pensei foi que talvez fosse meu castigo por todos os anos que te fiz sofrer. Não fala assim. Mas depois pensei que se morresse agora, não teria chance de te agradecer. Agradecer pelo quê? Por ter me perdoado. Por ter me dado a chance de mudar. Por ter me mostrado que era possível ser uma pessoa melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marlene. Ronaldo, você mudou porque quis. Eu só dei uma oportunidade. E essa oportunidade mudou tudo. Leonardo, que havia ficado em silêncio, se aproximou da cama.
Ronaldo, quantas pessoas a ONG já ajudou? 412 mulheres, 120 homens. Viu? Disse Leonardo para Marlene. Você não apenas se salvou, ajudou a salvar mais de 500 pessoas. Não fui só eu, protestou Marlene. Foi toda a equipe. Mas você foi a inspiração, insistiu Ronaldo. Sua história deu esperança para todas essas pessoas. Eles conversaram por mais alguns minutos, até que a enfermeira pediu para eles saírem para Ronaldo descansar. Marlene, disse ele antes dela sair. Obrigado. Por tudo. Melhore logo, respondeu ela. A ONG precisa de você. No caminho de volta para casa, Leonardo comentou. Foi bom você ter ido. Por quê? Porque fechou definitivamente esse ciclo. Agora vocês dois podem seguir em frente sem peso na consciência. Você tem razão. E sabe o que mais? O quê? Estou orgulhoso de você. Sempre estive, mas hoje especialmente. Por quê? Porque você mostrou que a grandeza de uma pessoa não está em nunca cair, está em sempre se levantar e ainda ter forças para ajudar outros a se levantarem também. Marlene sorriu, sentindo uma paz profunda no coração. Sabe qual é o meu maior sonho agora? Disse ela. Qual? Ver nossas filhas crescerem sabendo que são capazes de superar qualquer desafio, e que o amor verdadeiro existe e vale a pena esperar por ele. Elas já sabem disso, respondeu Leonardo. Todo dia elas veem o exemplo dos pais. Quando chegaram em casa, Esperança e Vitória correram para abraçá-los. Mamãe, gritou Esperança. Tia Conceição fez brigadeiro. E a gente ajudou, completou Vitória. Ajudaram mesmo? Perguntou Marlene, fingindo surpresa. Ajudaram comendo metade da massa, riu Conceição, aparecendo na porta da cozinha. Tia Conceição, disse Esperança, conta a história da mamãe quando ela era pequena. Qual história? Perguntou Conceição. Aquela que ela vendia doce na rua e conheceu o papai. Ah, essa história, sorriu Conceição. Venham, vamos sentar na sala que eu conto. As duas meninas correram para a sala, seguidas pelos adultos. Era um ritual que se repetia frequentemente, Conceição contando histórias sobre Marlene, transformando os momentos difíceis em lições de vida. Era uma vez, começou Conceição, uma moça muito corajosa que não tinha medo de trabalhar duro para realizar seus sonhos. Marlene escutava a história sendo contada para suas filhas e refletia sobre como tudo havia mudado. Daquela mulher humilhada num estacionamento de supermercado para uma mãe realizada, empresária bem-sucedida e cidadã honorária. Mamãe, interrompeu Vitória, quando eu crescer quero ser igual a você. E eu também, disse Esperança. Vocês vão ser melhores que eu, respondeu Marlene, abraçando as duas, porque vão crescer sabendo que são amadas incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Perguntou Vitória. Significa que não importa o que aconteça. Papai e mamãe sempre vão amar vocês, explicou Leonardo. Sempre, sempre? Perguntou Esperança. Sempre, sempre, confirmou Marlene. As meninas sorriram satisfeitas e voltaram a prestar atenção na história da tia Conceição. Naquela noite, depois de colocar Esperança e Vitória para dormir, Marlene e Leonardo se sentaram no quintal, aproveitando a brisa fresca da noite. Leonardo, disse ela, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa em nossa história? Me arrependo de não ter conhecido você antes, respondeu ele sem hesitar. Sério? Sério. Imagina quantos anos a mais de felicidade nós poderíamos ter tido. Mas se tivéssemos nos conhecido antes, eu não seria a pessoa que sou hoje. E talvez você não se interessasse por mim. Marlene, eu me apaixonei por você vendo você ajudar uma senhora desconhecida no hospital. Isso não tem nada a ver com dinheiro, status ou aparência. Tem a ver com caráter. E se eu não tivesse passado por tudo que passei, talvez não tivesse esse caráter. Verdade, concordou Leonardo. As dificuldades te fortaleceram. Não apenas me fortaleceram, me ensinaram a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Amor, família. A capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Leonardo a beijou suavemente. Te amo, Marlene Cardoso.
E eu te amo, Leonardo Cardoso. Qual é o próximo capítulo da nossa história? Não sei, sorriu Marlene, mas sei que será escrito com amor, honestidade e muita gratidão. Gratidão por quê? Por ter tido a coragem de recomeçar, por ter encontrado você, por ter nossas meninas, por ter a chance de ajudar outras pessoas e por ter perdoado. Principalmente por ter perdoado. Perdoar foi o que me libertou de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas no céu claro. Marlene, disse Leonardo finalmente. Promete uma coisa? Depende do que for. Promete que vai continuar contando sua história. Para nossas filhas, para as mulheres da ONG, para quem precisar ouvir. Por quê? Porque sua história prova que não importa o quão escura seja a noite, sempre haverá um novo amanhecer para quem não desiste de esperar. Marlene sorriu, sentindo uma profunda sensação de propósito. Prometo, disse ela. Vou continuar contando, para que outras mulheres saibam que é possível recomeçar, que é possível ser feliz, que o amor verdadeiro existe e vale a pena esperar por ele, e que o perdão liberta, Eles entraram em casa de mãos dadas, sabendo que haviam encontrado não apenas o amor um do outro, mas também seus propósitos na vida. Anos depois, quando Esperança e Vitória já eram adolescentes, elas sempre pediam para a mãe contar a história de como havia encontrado o amor verdadeiro. Mamãe, dizia Esperança, conta de novo como você conheceu o papai. Já contei essa história 1000 vezes, ria Marlene. Mas a gente gosta de ouvir, insistia Vitória. E Marlene contava novamente, sempre enfatizando que o final feliz não havia chegado por acaso. Havia chegado porque ela nunca desistiu de acreditar que merecia ser amada e respeitada. A moral da história, sempre terminava ela, é que não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que importa é quantas vezes temos coragem de nos levantar e tentar de novo. E de perdoar? Perguntavam as meninas. E de perdoar, confirmava Marlene, porque perdoar não é um presente que damos para quem nos machucou, é um presente que damos para nós mesmas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A ONG continuou crescendo e ajudando pessoas. Ronaldo se recuperou completamente do acidente e continuou seu trabalho de conscientização. Conceição encontrou o amor aos 58 anos e se casou com um viúvo gentil. Dona Eulália se tornou bisavó e continuou visitando Marlene regularmente. Gabriel cresceu e se tornou médico, especializando-se em cardiologia pediátrica. E Marlene? Marlene continuou sendo um exemplo de que não importa de onde você vem ou o que passou, o que importa é quem você escolhe ser e o que faz com as oportunidades que a vida oferece. Ela provou que fracasso não é cair. Fracasso é não ter coragem de se levantar. Provou que o amor verdadeiro não humilha, não diminui, não destrói. O amor verdadeiro constrói, apoia e eleva. E, principalmente, provou que nunca é tarde demais para recomeçar e ser feliz. Fim da história. E você, o que achou da jornada de Marlene? Já passou por momentos difíceis que depois se transformaram em bênçãos? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre o poder do perdão e da superação. Deixe seu like se a história te emocionou.